E aí, meu amigo pecuarista, estou aqui mais uma vez com vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Matheus Freitas, sou médico veterinário. Estou trazendo aí conteúdos para vocês aí ficarem atentos aí no manejo de vocês na pecuária. Então aqui tá virando mais um bate-papo nosso, né? Do que assim uma aula, né? Queria eu estar interagindo com você nesse momento, né? Respondendo as dúvidas, mas as dúvidas que vocês tiverem diante dos vídeos, dos assuntos que a gente abordar aqui, dicas também, fiquem à vontade, a gente responde todas as dúvidas de vocês, tá certo? Então, o assunto de hoje que a gente vai falar é sobre sistema locomotor dos ruminantes. Quando a gente fala de sistema locomotor, o que vem à cabeça de forma instantânea são as doenças do casco. Então, as vacas são muito acometidas por doença de casco, principalmente vaca de leite. Eu não vou me apegar muito a cada doença, são diversas doenças e diversos fatores que podem levar às doenças no casco. Eu vou falar um pouco aqui dos fatores que podem contribuir para essas doenças, né? Citar algumas doenças e para vocês ficarem atentos aí como é que vocês podem evitar essas doenças no casco, tá certo? Então, meus queridos, vamos lá. O primeiro fator que contribui é uma coisa chamada ambientação. Então é preciso ter uma ambientação adequada para evitar essas doenças do casco. Quando eu falo ambientação, uma coisa que é muito importante entender é a questão da umidade. Quando você tem um curral aí muito úmido, com muita lama devido às chuvas, né? Esse é um fator importante que contribui aí para o aumento da incidência das doenças no casco. Então é importante você ficar atento. Existem estruturas anatômicas específicas, de acordo com a estrutura acometida no casco, você tem doenças diferentes, inúmeras doenças. Por exemplo, um ambiente muito úmido leva ao amolecimento ali da sola do casco, que é a parte de baixo, que acaba levando a doença chamada úlcera de sola. Então essa úlcera de sola é uma doença que causa muita dor animal, consequentemente perdas produtivas, né? O animal ele deixa de dar leite, diminui muito a produção, e eu já adianto a vocês. Depois da mastite, as doenças de casco é o que mais causa prejuízo no seu bolso, tá certo, meu amigo pecuarista? Então as doenças de casco depois da mastite é o que mais causa prejuízo, então fica atento aí. Então a gente tem aí o ambiente como o primeiro fator, né, que contribui aí com essas doenças. Quando eu falo em ambientação também, existem alguns manejos preventivos, já vou citando aqui alguns manejos preventivos para você ficar também ligado. Um manejo preventivo também é o pé dilúvio. Você pode fazer pé dilúvio aí, como por exemplo, com sulfato de cobre, né? Esse sulfato de cobre ele causa o enrijecimento, o endurecimento do casco, evitando aí, por exemplo, esse amolecimento. Ele também tem ação aí contra bactérias, né? Existem bactérias específicas no casco, bactérias que já estão lá, só esperando uma oportunidade aí de causar essa infecção e essas doenças no casco, tá certo? Bactérias como o Dichelobacter nodosus, o Fusobacterium piorgens, são bactérias bem comuns aí nessas doenças, nessas infecções do casco dos ruminantes, tá bom? Então, outra doença também que a gente pode citar aqui são as dermatites, né? A gente tem a dermatite digital e a dermatite interdigital, que também são causadas por essas bactérias, né? Que levam a feridas, consequentemente o animal ele fica com muita dor e, consequentemente, perda produtiva. Outra doença também, a gente tem aí a hiperplasia interdigital. Esse nome hiperplasia interdigital é um nome mais técnico, mas em diversas regiões, eu não sei aí qual é a região de você que está assistindo esse vídeo nesse momento, de onde você é, mas em diversas regiões existem nomes diferentes para essa doença. Esse é um nome mais técnico, né? Hiperplasia interdigital. Mas aqui, por exemplo, onde eu estou, a gente chama de Gabarro, de Limax, que é aí essa hiperplasia, é um crescimento de um tecido entre as pinças da vaca, do casco da vaca. Então, fatores como, por exemplo, vaca que tem as pinças muito separadas e estão em ambientes que tem muita pedra, acaba contribuindo para o crescimento desse tecido, que na maioria das vezes precisa ser retirado cirurgicamente. Então, a gente também tem doença, erosão de talão, úlcera de talão, doença da linha branca. Então, são diversas doenças e fatores que contribuem. E também a laminite, né, que é a inflamação das lâminas que tem aí nas estruturas mais internas do casco. Essa laminite ela pode ser ocasionada por diversos fatores também. O tipo de cama que você tem aí no seu local, né, que você cria seus animais, o tipo de cama contribui. Quando você tem uma cama muito dura, né, acaba contribuindo para essa laminite, os animais ficam muito tempo em pé.
Sabe um fator também interessante que contribui para a doença de casco, principalmente a laminite? A alimentação. Isso mesmo, a alimentação ela pode causar uma doença de casco. Como assim? Então, uma doença que a gente já falou, que a gente citou, que é uma doença do sistema digestório, né? A gente encaixou ela no sistema digestório, que é a acidose. A acidose subclínica, quando você tem no seu rebanho aí a acidose subclínica, que é aquela acidose que o animal ele vai comendo pequenas quantidades aí, e causando uma acidose subclínica, aquela acidose que você não nota, né, uma coisa mais aguda, né, uma coisa crônica. Uma das consequências dessa acidose subclínica é a laminite. A longo prazo, nesses animais, eles vão ter laminite. Então, quando você estiver tendo muito caso de laminite no seu rebanho, certo? Quando você estiver tendo muito caso de laminite no seu rebanho, você pode aí suspeitar de uma acidose subclínica, que você esteja tendo no seu rebanho casos de acidose subclínica que está levando aí a laminite. Então, tem diversas formas de evitar essa acidose subclínica, como a adição de antibiótico ionófilo na ração. São diversas formas que não cabe aqui nesse vídeo de hoje a gente falar. Mas eu quero que vocês saibam que a alimentação ela pode causar uma doença de casco. Então, a alimentação ela causa a acidose subclínica que leva à laminite. E a laminite ela é bem difícil de curar. Então, para o tratamento, né, para a gente chegar aqui no tratamento, existem diversas formas. Quando a doença de casco está muito avançada, por exemplo, se você tem uma úlcera aí que comprometeu um dos dígitos, né, do animal, a gente sabe que ele tem 2 dígitos, né? Quando tem uma doença aí que contribui, que acaba causando uma perca de um dos dígitos, né? Perca que eu falo que não dá mais para recuperar. Você tem muitas vezes que fazer amputação de um dos dígitos para você ter noção do quão grave isso é. Quando é uma úlcera que você consegue reverter, né, você pode fazer bandagens, certo? E colocar também tamancos, tá certo? Para contrabalancear o peso e não ficar forçando a unha doente, tá bom? E você pode fazer bandagens também com materiais impermeáveis para evitar a umidade dentro da bandagem que você fez, consequentemente agravando ainda mais a doença. Então, gente, esse foi algumas doenças que eu falei, que eu quis falar para vocês, algumas causas dessas doenças, né? Então vocês já estão aí ligados agora o que pode causar essas doenças de casco. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos produzidos, né? Trazendo um pouco de conhecimento para vocês. Qualquer dica de conteúdo também, qualquer dúvida em relação até outros conteúdos que não foram abordados, entre em contato com a gente. Fica à vontade. Desejo a vocês um excelente dia, um abraço e conta sempre com a gente.